Senhoras e senhores, muito boa tarde. É uma alegria e uma honra poder estar aqui representando a BPV e a BDR para essa reunião anual de pavimentação Enacor. Gostaria de chamar o palestrante Antônio Carlos Grasmiro de Camargo Schempo, gerente de operações da Capsch Traffic Com para a América Latina, engenheiro eletrônico com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, possui mais de 20 anos de experiência em mobilidade urbana, rodovias inteligentes e sistema de arrecadação eletrônica, liderou projetos pioneiros de pedágio free flow no Brasil, como a BR-101 e a primeira concessionária 100% free flow do país. É reconhecido pela inovação e excelência na implantação de soluções de ITS, Intelligent Transportation System, e MLFF, Multilane Free Flow. Por favor. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Schempo e a organização do evento por essa oportunidade de mostrar um pouco das nossas soluções. Como foi mencionado, eu sou da Capsch, e a Capsch é uma parceira muito forte da Schempo, com várias implementações em rodovias e cidades aqui no Brasil. Só um pouquinho da história de quem é cada empresa, quem somos. A Schempo é uma empresa 100% nacional, de 41 anos já no Brasil. Ela é pioneira em toda a parte de ITS, sinalização, a parte de sinalização de ITS. Fabrica um PMV, toda a parte de desenvolvimento de LEDs relacionado à rodovia, às cidades, inclusive painéis internos e painéis externos. Tem um software Chemux, que é um software de comunicação dos PMVs, e ela traz toda essa tecnologia para a integração com os sistemas da Capsch. A Capsch é uma empresa austríaca, ela tem 133 anos já constituída, estamos em 50 países, temos mais de 44 mil colaboradores e nós temos um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. Somos especialistas em mobilidade em várias áreas, área de tráfego urbano, área de cidades, área de arrecadação, e sempre estamos buscando a inovação na área de mobilidade. Somos líder global em Free Flow, estamos em mais 23 países, onde vou trazer no finalzinho só um resumo aqui do Brasil, como é que estamos com essa tecnologia. O portfólio de soluções da Schempo, aqui um pouco do exemplo das soluções que ela traz aqui para o mercado brasileiro, e ela tem condições de atender todo o Mercosul, então temos parceria com ela própria do Brasil também. E toda a parte de, como eu comentei, de LED, ela está atuando. Então, painéis móveis, elas estão em quase todas as concessionárias do Brasil, prestam serviço para o IDR no Brasil inteiro. E a Capsch está na área, várias divisões de tecnologia de mobilidade. Estamos com cobrança de pedágio, onde é pedágio convencional, pedágio eletrônico, então Free Flow, e back-office, e também fabricamos antenas, fabricamos leitores, antenas e tags. Toda a gestão de tráfego, que é o foco principal aqui dessa apresentação, na parte de cidades e rodovias, e clubes e pontos. Segurança, auditoria, controle de veículos, monitoramento de frota, toda a mobilidade urbana, parte de gestão, gestão de demanda, gestão de integridade e mobilidade, e agora já estamos atuando na Europa e nos Estados Unidos com o V2X, os veículos conectados. E um pouco aqui do problema que enfrentamos no Brasil e em todo o mundo, que as autoridades públicas elas têm o desafio de melhorar a segurança e sustentabilidade, garantindo a mobilidade de pessoas e bens em um mundo cada vez mais complexo.
conectado e em constante mudança. Tudo isso através de otimização, eficiência e um contexto de orçamento e financiamento restrito. Então, aqui a gente coloca alguns desafios, né? Então, a coleta de dados é o primeiro ponto. Trazer equipamentos, trazer monitoramento e informações dessa coleta de dados. A combinação e fusão de dados é juntar dados de uma câmera, dados de tráfego e tomar atitudes com essa informação. A partir daí, decidir, muitas vezes autonomamente, ou dando informações ao operador ao que ele tem que, aonde ele tem que olhar para ele tomar a melhor decisão. Fazer uma análise daquelas decisões tomadas e verificar, medir, né, para tomar novas decisões, reduzir os impactos e as interrupções. Né? Então, a proatividade, a gente tomar atitudes, basear toda essa informação, se deu certo, se não deu certo, e ter a proatividade ali de tomar novas decisões ou alertar novas decisões a serem tomadas. Gerenciar públicos de interesse, então conectar todas essas informações através de painéis, através de WhatsApp, através da mídia como um todo. E evoluir, preparar para o futuro. Esse é o que a gente traz toda essa informação, com Big Data, com toda essa informação que podemos tratar e transformar em alguma decisão que o operador ou o sistema possa tomar. E aqui eu trago dois gráficos que temos o operador, temos o humano, e ele tem vários viéses, eles têm várias decisões e vários impactos, né, na sua decisão, que ele não consegue, muitas vezes, juntar toda aquela informação que recebe e tomar a decisão correta, porque foi uma decisão simplesmente por uma análise, às vezes, que não tomou todas as características necessárias. E temos a Big Data, né, que são vários inputs, várias informações que hoje é possível obter dentro de uma cidade, dentro de uma rodovia, né, e trazer essas informações para esse operador. Então, o que a gente busca fazer é trazer tudo isso. Né? Então, temos o Big Data, um monte de dados de GPS, de veículos, de cidades como um todo, né? De ônibus, de trem, de metrô, e trazer toda essa informação de mobilidade e ela bem espalhada. Então, a gente cria uma analítica para começar a organizar essas informações e, no final, damos a solução. Né? Todas as informações juntas, organizadas, através de inteligência artificial, através de histórico de processamento, para a melhor solução e decisão de tomada de decisão daquele operador, ou do próprio sistema autonomamente. E aqui, o que a gente pode abranger, né, alguns exemplos, claro, que a gente pode abranger de um sistema com dados, com IA e de mobilidade. Não vou passar por todos, mas temos toda a parte de usuários vulneráveis no trânsito, né, a parte de fiscalização, carga perigosa, de rodízio veicular, né, toda a parte de Smart City, né, as vagas disponíveis na cidade, por exemplo, as gestões de frotas, mais alguns exemplos aqui, a parte de pedágio, a gente pode juntar essas informações para as rodovias, para o BR e para as cidades também, para saber o fluxo que está chegando naquela cidade, por exemplo. Então, a gama de informações que podem ser inseridas ali no sistema ou recebidas, elas são muito grandes. E o que a gente busca é trazer tudo isso para dentro de um sistema, né? ATMS, que é um sistema de gerenciamento de toda essa informação. Então, são dados que chegam de todos os lados. O sistema tem um suporte à decisão. Duas caixinhas aqui que avaliam esses dados, analisam e dão um controle, dão uma informação final ali para aquela decisão daqueles dados analisados. Automaticamente também faz a percepção, faz previsão e planejamento daquelas informações através de IA e
distribui para uma visualização, para um dashboard, por exemplo, para analíticas, para tomar as decisões futuras. E aí a setinha embaixo, que é o importante, é a retroalimentação de todas essas decisões tomadas para transformar em novos dados para o futuro. E aqui foi uma pesquisa básica no ChatGPT, por exemplo, do que seria um sistema de gestão de tráfego, né? Que são as caixinhas que eu mostrei, um pouco mais abertas, né? Que trazem toda a entrada de dados, e alguns exemplos de entrada de dados, né? Todo o armazenamento desses dados e aquela tomada de decisão. Então, aqui a gente parte para o monitoramento de tráfego, controle de semáforos, informações diversas aos condutores, né? Integrações, por exemplo, hoje muito comum com o Google Maps, com o Waze. Então, a gente retroalimenta os dois sistemas. O Waze traz informações para um sistema ATMS, e o ATMS desenvolve informações para o Waze. Então, tudo isso é um sistema ATMS, um sistema de gestão de tráfego, ele busca trazer. E a Capsch desenvolveu o EcoTraffic Suite, que é uma plataforma, né, que aumenta a eficiência das operadoras. Essa plataforma pode ser utilizada em cidades, em rodovias, né, e ela integra todas essas informações que eu acabei de mencionar aqui anteriormente. Então, o objetivo é tornar a mobilidade mais eficiente, segura e sustentável. E quais são as vantagens dessa abordagem, né, da Capsch através de módulos? Então, hoje é um sistema que a gente chama de sistema guarda-chuva, muito comum usado no Brasil esse termo. Então, é um sistema que permite você integrar várias soluções dentro do nosso sistema e ter um único dashboard, uma única tela que você vai receber essas informações e tomar as decisões devidas para isso. Aqui tem vários módulos, né? Então a gente pode citar aqui a plataforma da camada de dados, o próprio EcoTraffic, que é a camada de apresentação desses dados, e o apoio à tomada de decisão. Essa tomada de decisão, como eu comentei, manual ou automática. E aqui um portfólio de soluções de mobilidade que podem juntar cidade e rodovias, né? Então a gente veio pedágio free flow, né, e pedágio comuns, pedágios convencionais. Temos toda a parte de intersecções inteligentes, que é o DLVP, que seria a inteligência artificial da análise de vídeo, né? Então ela verifica se é um veículo, se é um pedestre, se alguém está passando na contramão. Então é todo o monitoramento dessa informação. Monitoramento de vias de autoocupação, né? Então agora, por exemplo, na Dutra, entre Guarulhos e Rio de Janeiro, vai ter uma via de autoocupação. O que seria? Os usuários que trafegarem por essa via, eles vão pagar pedágio se eles decidirem não seguir para o Rio de Janeiro, né? Ou seguir após Guarulhos. Isso vai dar maior mobilidade para as pessoas que estão em longa distância, viagens em longa distância. Quem, por exemplo, vai para o aeroporto, você pode pegar essa via, porém vai pagar a taxa depende de onde você entrar até onde você sair. Então, ali teremos tarifa dinâmica, né, e também teremos a criação de viagem. Então, ponto A para o ponto B, você vai ser cobrado para aquele trechinho ali que você percorreu. Então, isso também faz parte de vias de autoocupação e tomada de decisões para diminuir essa ocupação ou não. Toda a parte de gestão de tráfego em cidades e rodovias, né, através de controladores semafóricos, e todas essas informações de câmeras, radares, fotomultas, por exemplo, de passagem de sinal vermelho, cercamento digital eletrônico para saber os veículos que entram e saem da cidade. Então, todo um módulo que pode ser integrado ao sistema como um módulo de segurança da cidade. E, entre outras opções, temos gestão de acessos urbanos, né, que algumas cidades da Europa já possuem. E o sistema tem um portfólio de soluções que é possível integrar, tanto para visualização de cidades como de rodovias. E, em contrapartida, o EcoTraffic, o sistema, depois que recebe todos esses dados, ele consegue distribuir essas informações para vários players, né, multi-operadores. Então, ele pode distribuir informações para a polícia, ele pode distribuir informações para bombeiros, se for o caso, né, informações de infraestrutura, por exemplo, né, veículos conectados, então informação de onde o veículo trafegou,
Então, o sistema TMS ele consegue distribuir todas as informações para vários players, né, e todo mundo ser beneficiado, né, toda a região ali ser beneficiada com essas informações consolidadas. Aqui um pouco de como usamos em vias interurbanas, que seriam em rodovias, né? Então temos toda a informação do departamento de trânsito, agência de transportes que recebe informações, como eu falei, bombeiros, polícia e outros agentes, né? E a gente consegue também, nós temos as equipes de campo, os subsistemas que são relacionados ao trânsito, né? E toda a parte de subsistemas relacionados à mobilidade também. Então, o sistema ele tem várias camadas de distribuição. E aqui um pouco do que cada parte do sistema pode oferecer. Então, Signos seria toda a parte de input do sistema. Todos os sinais que o sistema tem o sistema ATMS, né, eu estou comentando o Ecotrace, né, o sistema ATMS robusto, ele consegue trazer todas essas informações. Né? Então, elementos do sistema de pontos de informação de controle de potência, gestão de alarmes. Né? Então, tem o sistema Expert, esse sistema tem toda a parte de gestão de eventos, né? Avaliação de visibilidade do acesso de planos, notificação de alarmes, entre outros, e mobility. Então, a gestão de usuários, multi-agência, então ele traz todas essas informações para distribuir para as cidades e rodovias. Aqui um pouco, alguns vídeos que mostram algumas partes do sistema atuando. Então, uma medição de desempenho, né, que a gente combina e analisa dados históricos daquela região, daquela cidade ou daquela rodovia, né, e cria um mapa de calor, onde são as regiões de maior incidente, qual o tipo de incidente daquela região, e traz estatísticas. Né, e com isso, a gente consegue dar uma visão histórica, estatística de todos os trechos. Né? Ontem teve jogo aqui, então a gente tem o Ecotrace aqui na Horizonte, por exemplo, então o sistema já lá no Waze e já mostra todas essas informações da região onde é o estádio, exatamente para trazer essas informações de tráfego aos usuários. Também fazemos, o sistema pode fazer análise de origem e destino, né? Então, conforme a demanda, a mobilidade, através daquela análise de movimentos dos veículos e pessoas. Então, o sistema rastreia essas informações e consegue aproveitar os dados existentes históricos, né, e obter dados mais precisos em tempo real para melhor tomada de decisões. E também análise preditiva. Né? Eu citei até, por exemplo, o tráfego. Então, quando tem um jogo, numa área próxima ao estádio, existem várias atuações ali da prefeitura. Então, ela consegue prever como foram as outras situações, né? E agora tomar as novas decisões, ou decisões semelhantes, ou melhorar as decisões tomadas anteriormente, baseado no que ocorreu naqueles fatos anteriores. Então, essa análise preditiva seria ajudar e tentar prever o que vai ocorrer ali naquela região. Isso também é aplicado para cidades, né, e também para rodovias. E como eu comentei o DVLP, estamos implementando aqui em Farroupilha, que seria a análise do vídeo daquela câmera. Então, através de IA, a gente faz essa análise e verifica se tem algum pedestre, independente da rodovia, verifica se tem veículos na contramão, faz essa rastreabilidade, verifica placas também. Então, isso consegue trazer muito mais detalhes, faz contagem de veículos, ocupação de veículos, então se o local ali está congestionado, consegue trazer informações detalhadas daquela região para tomada de decisões. Então, independente do veículo, né, ele mostra aí que está monitorando os pedestres, atravessando a rua, os veículos que estão passando, os VLT.
E agora, para rodovias, né? O Ecotrax com funcionalidades voltadas para a rodovia, o que é possível utilizar de informações provenientes das rodovias. Então, a gente consegue fazer toda a parte de vias de ocupação, que é um exemplo que eu já citei, e também temos aí alguns acessos, o controle de acessos nessas áreas de alta ocupação, para monitorar e para garantir que aquela área de alta ocupação, que normalmente tem um pedágio para passar por ela, ela seja acessada somente por quem deveria. Então aqui a gente mostra essa gestão de faixa de ocupação através de painéis, né? Esses painéis eles vão alterando a mensagem conforme o fluxo de veículos na região. Então ele consegue desviar o trânsito e alocar esse trânsito para uma área que esteja menos ocupada, vamos colocar dessa maneira. É possível fazer uma ativação simultânea desses painéis, né? Então trazer todas essas mensagens pré-gravadas e trazer as mensagens automáticas e simultâneas para vários painéis em uma região onde teve um acidente, por exemplo, é necessário alterar aquela mensagem local. Então essa ativação simultânea é possível através da aplicação, que ele dá um exemplo, né? Onde ele vai colocar uma mesma mensagem em vários painéis. Aqui, o envio da mensagem do painel não é a questão é toda a inteligência por trás para tomar essa decisão de se enviar essa mensagem ou não, conforme o sistema vai analisar aquela mensagem que está propondo, né, e realmente ele vai decidir se tomar essa decisão ou não. E a revisão de mensagens dinâmicas dos painéis, onde a gente consegue ter todo o status através da única plataforma, um único mapa de painéis, com câmeras integradas, tudo isso. Todo o gerenciamento individual, né? Então, no próprio sistema a gente já faz o gerenciamento desse individual, o menu de controle total sobre o individual para seleção de câmeras, rotação de câmeras. E o tempo de viagem. Então, através dos tempos de viagem, a gente consegue tomar decisões, inclusive para semáforos, inclusive antecipando ali a chegada a alguma cidade que vai impactar, que vai aumentar o fluxo de veículos, né, e vai trazer algum impacto negativo ali para o trânsito. E o sistema de rastreamento veicular através de câmeras. Então, também é possível, através de várias câmeras espalhadas dentro de um trecho, você fazer o monitoramento desse veículo, o rastreamento desse veículo, na verdade, devido, por exemplo, à polícia ter detectado alguma questão especial para esse veículo. Aqui seria uma ferramenta de painéis que estão disponíveis, que são possíveis em mapa de calor, toda a região que é possível monitorar esse controle dentro das cidades e rodovias. E os relatórios que são emitidos, né? Todo o log, todo o relatório que é emitido pelo sistema. E aqui eu queria colocar dois cases, né? Um primeiro case da CAPT relacionado a um projeto com a entidade DGT na Espanha, onde a gente tem em toda a Espanha o sistema Ecotrax monitorando muitas das rodovias, né? Então os números aqui eles são bastante relevantes, são 2.580 câmeras, 2.300 PMVs, né? São 867 computadores de tráfego, 135 estações meteorológicas, tem uma via de alta ocupação com 17 quilômetros, que ali se tornam vias reversíveis, dependendo do horário do pico, né? E o sistema ele acaba fazendo todo esse monitoramento e gestão de todo esse trecho de rodovias saindo de Madrid e indo para várias partes ali do país. E aqui mostra que mais de 30 usuários concorrentes utilizam o sistema, cada um com a sua função, cada um com a sua
atuação sobre o sistema. Alguns só fazem visualização de câmeras, outros operam o sistema, né? Outros verificam e tomam decisões na vias de autoocupação. Já a parte de monitoramento faz toda a engenharia de tráfego para melhorar o fluxo de veículos, análise do que já ocorreu e como melhorar aquela fluidez, né? E toda a parte de manutenção. Então, baseado nisso, a gente consegue ter vários usuários concorrentes utilizando o sistema. Aqui é o PMV lá, o visual da DGT, né, com toda a parte centralizada do sistema. E também queria comentar de um projeto bastante interessante aqui no Distrito Federal, DR do Distrito Federal, que é um trecho de faixa reversível que foi todo sinalizado, né? Aqui são todos os equipamentos da Shen, e ele faz um longo trecho, ele deu uma boa fluidez ali conforme o horário de pico, devido a algumas obras que estavam ocorrendo, né? E essa faixa reversível ela vai migrando ali conforme o avanço dessa obra. Aqui tem um vídeo de toda essa faixa reversível, que foi sinalizada e trouxe bastante fluidez e um impacto bastante menor aos usuários ali daquela região. Nova perguntação final, né? As perguntas. Okay. Então, agora, para finalizar a apresentação, também trouxe um pouco do pedágio, Free Flow, né, que nós faz parte da parte de rodovias, então um pouco o que eu comentei no início, né, todas as referências que nós temos aí pelo mundo, mais de 23 países, né, e estamos em toda a América Latina aqui, vou passar rapidamente, mas... E as referências que nós temos no Brasil hoje, né, então, a RioSP foi os 3 primeiros portos ali na Dutra, a CSG foi a primeira concessionária de rodovia do Brasil, 100% de multilink flow, e agora o Sorocabana e Dutra, que estão finalizando a implementação ali em São Paulo. O que é o Free Flow, né? A gente tem a parte de cobrança, então o código de cobrança, que é o ponto de cobrança, né, ele é o local onde a gente faz toda a detecção. Então, no lugar das cabines, né, de todo o impacto ambiental que tinha no local para construir as praças de pedagem convencional, a gente tem um bote que não tem praticamente nenhum tipo de adicional ali naquela região do pórtico, né? Ele só tem colocado algumas proteções devido ao acidente, mas aí o pórtico ele faz toda a cobrança, né? E o que é essa cobrança? Ele faz toda a detecção do veículo, leotardo, placa frontal, placa traseira, câmera superior, câmera lateral, ponta-eixo suspenso, né? E tudo isso ele junta, né? O que a gente coloca sem nenhuma intervenção na pista, junta toda essa informação e manda para um back-office tomar a decisão do que fazer com aquelas informações que ele recebeu, né? E isso, porque aqui não sabe se é um isento, não sabe se o carro está liberado, não sabe se vai pagar pela placa, como vai pagar. Então, o objetivo do código é simplesmente trazer toda a informação fiel daquele veículo que passou. Então, assim, aqui é um pouco de como funciona esse processo que eu acabei de explicar, né? Ele entra numa zona de cobrança, faz a leitura da placa frontal, faz a leitura por tag, se tiver tag, e aí, após passar o pórtico, ele faz a leitura da placa traseira. E ali tem alguns dados que captura e são enviados para um back-office operacional. Placa traseira, dianteira, comprimento, largura, altura, velocidade, quantidade de eixos. E aqui um pouco de como funciona esse principal sistema de detecção. A gente faz uma visão estereoscópica com 4 câmeras, um único equipamento com 4 câmeras olhando para baixo, e ele faz toda essa visão tridimensional dos veículos, onde ele consegue ver comprimento, largura, altura, né, detecção de eixos, separação do veículo é muito importante. Então você vê aqui lá em cima que tem um caminhão muito próximo ao veículo, e ele já está contabilizando essa separação ali de 2 veículos, né? Então
todo mundo fala no free flow, passa 200 por hora. A velocidade não é o problema. No free flow, o problema é o stop and go. É a parada, a junção de um veículo no outro. Então, em locais de muito movimento, né, zonas de congestionamento, é onde a solução free flow tem que atuar de uma maneira mais performática. O nosso sistema é bidirecional, então não importa o sentido do tráfego do veículo, né? Ele vai detectar, se estiver fazendo zerinho ali embaixo do pórtico, ele vai ficar detectando esse veículo. E a quantidade de faixas também, até 6, 7, 8 faixas, dependendo do tamanho da rodovia, ele consegue monitorar. E aqui uma parte também que é bastante importante, a marcha ré, né? Além do congestionamento, tem ali no local da entrada, uma praça de pedágio, nós também temos o veículo dando a ré. Então ele já monitorou aquele veículo e já está realizando essa verificação. E outros problemas do free flow é a moto. Né? Então nosso sistema aqui ele consegue diferenciar as motos passando entre os veículos, né? sem nenhum impacto adicional. Aqui um pouco como é feita a detecção de eixos, que é um ponto bastante importante aqui para o Brasil, relacionado à detecção de eixos suspeitos, principalmente, diferenciação de dupla rodagem. Então, aqui embaixo a gente consegue ver um caminhão de 9 eixos, né, onde o círculo verde é eixo simples, o círculo azul é dupla rodagem e o quadrado azul é eixo suspenso. E só um esquemático bem rápido aqui do back-office. Né, toda a informação ela vai para o back-office operacional. Né, essa informação ela tem várias interfaces ali de integração. Aqui no back-office operacional ele toma a decisão se vai cobrar, de quem vai cobrar, quanto que vai cobrar, né, se vai aplicar um desconto. E aí sim ele vai continuar com essa transação através dos outros módulos internos, né, através da operadora de tag, através, se não tiver um tag, para um site de pagamento para pagar por placa, né, e o back-office operacional e comercial são responsáveis por toda essa conclusão de transação e informação de transação. Muito obrigado, Renato. Vamos abrir agora para as perguntas. Alguém teria alguma pergunta, por favor, gente? Bom, Antônio, então eu tenho uma pergunta para fazer aqui a respeito do free flow. Free flow, eu venho de concessionária e aí existe uma certa questão que é com relação à arrecadação da concessionária. Sei que tem gente aí da agência reguladora Artesp que está aí. E existe um certo problema que é com um tipo de evasão desse sistema. Então, o usuário passa, ou esquece de pagar, ou às vezes age até de má fé. E como que vocês veem isso com esse sistema? Existe muita resistência? Ou já tem mesmo que ser implantado? Eu poderia explicar um pouco, por favor? Sim, com certeza. A primeira implementação da NTT na época foi em 2023. Já temos 2 anos com essa implementação. Tínhamos outros pedágios, muitos free flow em 2013, ponta a ponta, tudo, mas agora veio um boom bastante mais forte e eu acho que não tem mais volta, né? Apesar de que, como você falou, tem várias questões aí que ainda estão sendo definidas, né? No início, eu acho que estudavam e analisavam cerca de 10% de evasão, né? Hoje, na região do Rio de Janeiro, está entre 6% e 7%, que não é evasão, é não pagamento, né?
mas no Rio Grande do Sul já está chegando em 2,5%, 3% de não pagamento. O público, às vezes, é diferente, é uma região, a própria Serra Gaúcha, existem diferenças dos moradores da Serra e dos moradores da Baixada, então, mas a questão da Serra Gaúcha foi a divulgação, o marketing, a divulgação, a facilidade, dar todas as alternativas para quem passou e não sabe que aquele pórtico é um pedágio, porque não tem mais a cabine, não tem mais que parar ou reduzir. E isso foi o que foi o fator de sucesso, que foi reduzido de 6, 5, 4, e hoje, alguns meses chegam a 2,8, mas a média são 3% de não pagamento. Houveram algumas mudanças positivas, em 15 para 30 dias de pagamento. Os tags ainda são as melhores formas de pagamento, porque além do DUF, além do desconto, do BT, o DUF, ele também, você não se preocupa. Você põe um cartão de crédito lá, você tem uma compra que chega no final do mês e você passa quantas vezes quiser sem preocupação. Então, a divulgação é quanto mais para o TAG, porém as concessionárias, junto com os órgãos reguladores, eles estão chegando em algumas definições para algum hub de pagamento centralizado, ou que todos os concessionários possam disponibilizar suas transações nesse hub de pagamentos, ou alguns hubs de pagamentos, dando várias oportunidades de pagamento. A multa em si, ela é a consequência da falta de divulgação, ou da ausência de conhecimento, às vezes um idoso que nunca trafegou naquela região e ele acaba sendo pego de surpresa 30 dias depois, 40 dias depois, com a multa em casa. E tem muita recorrência de pagamento desses casos. E a fraude que aí tem que tratar através... Tem um caso semana passada na BR-381 que a Polícia Desproporcionária fez um trabalho e apreendeu, acho que 3 ou 4 veículos ali de fraudadores do Free Flow, que iniciou faz 20 dias, 30 dias, e aí já começaram fraudando, então já mostrou essa atuação é bastante importante para mostrar que não adianta fraudar, que em algum momento vai ser estudado. Alguma pergunta, gente? Por favor, identifique-se nome e empresa, por favor. Ok. Eu sou o Leonardo, eu trabalho na 3M. E nós, como fabricantes, somos engenheiros de aplicação da empresa. Nós, como fabricantes de películas, inclusive para as placas, sabemos de toda a dificuldade, inclusive estamos participando de algumas iniciativas, participo do CTPNAT também, sempre em discussão lá. Mas minha pergunta é que eu queria saber o seguinte, eu sempre tive dúvida, qual seria o tamanho do back-office disso? Eu escutei de várias concessionárias que se reduz mão de obra na cabine, mas se passa, se dobra, duplica, triplica, não sei, alguns dados assim que eu não consegui compreender, dessas pessoas dentro do back-office, identificando algumas placas que não são reconhecidas. Por exemplo, IJ0203. Ele não sabe se aquilo é um J, se é um L, se é um I. Ele tem que ter uma pessoa lá para ficar identificando qual é o acerto, qual é o tamanho do erro, qual a porcentagem. Isso que eu sempre tive dúvida, escutei várias coisas, mas não acreditei fielmente no que eu escutei. Sim, perfeito. O back-office que nós temos fora do Brasil, por exemplo, o primeiro ponto dele é a validação de placa. Em alguns países chega a ter 10, 15% de validação de placa devido à qualidade de placa e tudo isso. Então, o que não é cobrado com TAG vai para a validação de placa. No Brasil, a gente procura trazer automatização, e há 2 motores OCR, exatamente para diminuir. Porém, a validação de placa, a partir do momento que o olho humano não detecta, a placa também, o motor ali também não vai conseguir detectar. Então, o olho humano, o humano que está atrás daquela operação, ele tem ferramentas que possibilitam aquela detecção de placa, através de contraste, brilho, e com isso ele consegue diminuir essas placas não detectadas automaticamente. Essa porcentagem
de uma CR no Brasil, dentro das nossas soluções que a gente visualiza, ela chega a acessibilidade de 95%, 94%. Né? Então, ela é bem alta, a expectativa, nós tínhamos a expectativa de 85%, mas ela é bem alta, então esses 4% a gente realmente precisa que um operador atue sobre essas placas. Né? Então, porém no Brasil existe a questão do eixo. Então o operador ele é menos ágil, porque ele não vai só validar a placa, porque ele vai validar eixo, existe uma integração de marca modelo cor, por exemplo, que ele vai verificar se aquele veículo da foto é uma Scania, mas a placa que detectou é um carro passeio. Então tudo isso ele tem que validar e torna a validação um pouco maior em tempo e dependendo do tamanho da concessionária, isso é multiplicado em pessoas. Então, realmente, não só a parte de validação, mas você implementar que tem um CAC, o centro de atendimento clínico. O funcionário passa a ser ali uma necessidade maior de atendimento. Então, o que ela tinha de 0800, às vezes só uma URA, não vai resolver. Ela precisa de um centro de atendimento que vai responder dúvidas simples, né, até questionamentos de uma cobrança devida ou um eixo que entende que não é o que é, para comprovar aquela passagem. Então, tudo isso são questões que foram muitas já adaptadas, né, e adequadas ao mercado brasileiro, convencional de pedágio, e agora com o free flow, né, e outras que ainda precisam ser evoluídas também. Por favor, identifique-se o nome da empresa, por gentileza. Maria Cristina Passos, do Departamento de Fiscalização das Concessões Rodoviárias do Rio Grande do Sul. E essa questão do back-office que tu colocaste, tu acha que agora com a inteligência artificial a gente consegue diminuir bastante esse número de pessoas que trabalham, enfim, tentando identificar essas placas e fazendo esse trabalho? Sim, sem dúvida. Já aplicamos, existem vários motores de automatização de placas, reconhecimento de eixos, tanto por machine learning como inteligência artificial, exatamente para diminuir. Um exemplo no Rio Grande do Sul a operação dependia de 100% do sistema novo. Então, as regras de automação foram reduzidas para trazer humanos para validar o sistema inicialmente, para garantir a receita. E isso, com o tempo, foi reduzindo. Então, às vezes, você tem uma sala com 40 pessoas trabalhando em 3 turnos, e hoje você tem 3, 4 pessoas em cada turno. Então, a aprendizagem e a confiança que o cliente vai ganhando na solução e o aperfeiçoamento das equipes técnicas que estão trabalhando, com isso você vai conseguindo reduzir. Claro, toda a automação do back-office, esse conjunto de fatores você vai conseguir reduzir esse número de pessoas. Mais uma pergunta. Por gentileza, identifique-se com o nome da empresa, por favor. Joia. Boa tarde a todos. Edilson, BR de Minas. Antônio, só uma pergunta. A gente sabe que a questão do free flow, tanto pedágio para reboques e semi-reboques, é o eixo em contato com o solo. E hoje a gente sabe que tem muito desvio de quando vai se passar pelo pedágio, se vai passar pelo free flow, suspende o eixo. A tecnologia que vocês já estão trabalhando para tentar identificar a pressão exercida do pneu que está em contato com o solo, se realmente ele está carregado ou não. Porque quando é carroceria, o operador lá consegue verificar, ver que tem carga ou não. Mas se for baú ou uma carga fechada, realmente não vai conseguir. E esse é um grande desafio que a gente tem hoje, não só pelo free flow, mas é a questão até do pavimento, do eixo realmente em contato com o solo. Sim, obrigado pela pergunta. E realmente são vários fatores, né? Nosso sistema ele trabalha com análise de vídeo, né? Então, no início existiam alguns pontos a melhorar, aplicamos essa melhoria, e hoje a gente analisa se a roda está girando e a linearidade de uma roda perante as outras. Isso para detectar, né? A inclinação, às vezes, da via pode interferir, às vezes não está nem 5% suspenso, que são o caso de alguns clientes carregados. Então, com isso, implementamos um sistema a consulta do MDFE, né, para verificar se aquela passagem, naquele local, naquele horário,
existia um manifesto aberto, né, que aí impediria, né, entre aspas, de suspender aquele eixo com o manifesto, já que o veículo carregado não pode suspender o eixo. Eu não tenho o direito ali, pode suspender, porém não tem a isenção àquela cobrança daquele eixo. Então, é uma junção de fatores. Realmente foi melhora do sistema, da detecção em si, onde incluímos confiabilidade daquela informação que o machine learning está detectando, e amparado a essa consulta ao MFE para garantir que o veículo, quando passou naquele sentido, ele realmente estava carregado para evitar que deixe de cobrar, né, algum eixo que realmente estava suspenso. Antônio, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos e, claro, o Antônio poderá esclarecer mais alguma questão que vocês vierem procurar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos.